trata os olhos das nossas esposas e faz um milagre. Não é só o seu, não, a minha também, tá, moça? Vamos juntos. Vamos levantar as mãos, queridos, para orarmos ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado por nos dar a oportunidade de estarmos no templo para adorar o Senhor e especialmente ouvir também Tua palavra ministrada. Usa o Teu Filho, ó Deus, com graça e glória, para que essa noite nós saiamos daqui premiados com mais um toque especial do Teu Espírito Santo. Louvo ao Senhor pela vida da nossa juventude, os adolescentes, os jovens, pelo trabalho, pelo carinho com que tem se dedicado à obra, Senhor, e os ajuda a prosperar e colher, e vir a colher frutos desse seu trabalho. Muito obrigado, Deus, por tudo, e nos colocamos à disposição do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Glória, amém. Eu fiquei feliz pelo gatão, mas me preocupei por ter chamado o nome completo, porque mãe e esposa, quando chama o nome completo, deu ruim, pode saber que deu ruim. Amém. Glória a Deus que estamos aqui nesta noite, para mais uma vez render todo o nosso louvor e a nossa adoração àquele que é digno de toda a honra, ao Senhor Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro 2 João, capítulo 7, e nós vamos ler versos de número 37, também o 38 e o 39. Eu vou ler na versão NVI, então, se puder projetar aí na tela, para aqueles que tiverem uma versão diferente aí em suas Bíblias, possam acompanhar através das telas. Todos encontraram? Com a cola ficou fácil, né? João, capítulo 7, e a partir do verso de número 37. Aí, só que na versão NVI, por gentileza, Miguel. Isso. Diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu convido a vocês a repetir esta parte final desse verso 38. Mas aí você vai dizer assim, ó, que do meu interior, você vai declarar, fluirão rio de água viva. Vamos lá? 1, 2, 3 e... do meu interior fluirão rios de água viva. Verso 39... ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite e podemos compartilhar da Tua palavra. Que o fluir, Senhor, do Teu Espírito possa tocar em nossos corações. Ó Deus, possa nos levar a uma compreensão da Tua vontade, do Teu querer, Senhor, do Teu propósito, do Teu plano, Senhor,
para cada um de nós como filhos que somos do Senhor. Que nesta noite, ó Pai, possamos sair daqui de maneiras diferentes da que entramos, ó Pai. Pelo poder do Teu Espírito Santo, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar. Versos do capítulo 7 de João, ele faz uma referência a uma das festas que acontecia em Jerusalém e em todo Israel, sendo ela considerada uma das convocações santas ou solenes. Mas antes mesmo de entrarmos na breve explicação a respeito dessa festa, que o início do texto vai chamar como festa das cabanas ou dos tabernáculos, eu gostaria aqui de que nós fizéssemos uma análise daquilo que escreveu João um tempo já depois desse fato acontecido. João, na verdade, quando narrou essa passagem, isso já havia acontecido já há algum tempo. E ainda mais, Jesus já havia sido glorificado. Então, mas João teve que trazer de uma forma para que nós pudéssemos entender que momento foi esse, como também o próprio Jesus, porque estas palavras que lemos foram as palavras do próprio Jesus, ele teve também que colocar de uma forma que fosse de fácil entendimento para as pessoas que estavam no templo naquele exato momento. Tanto é que a referência em algumas Bíblias vai trazer o verso de número 39 entre parênteses, que diz exatamente que ele se referia ao Espírito Santo, mas que este Espírito ainda não havia sido manifestado ou derramado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Tudo aqui então vai nos levar ao Espírito Santo e aquilo que ele é capaz de produzir na vida do ser humano. E nós vamos ver que esta referência do Espírito Santo está ligado à água, ao rio, ao fluir deste rio de água viva. Interessante que a água, ela tem muito em seus benefícios. Nós podemos até jejuar por um período até prolongado quando se trata de comida, de alimento, ou como estamos diante da fome, mas com a sede é um pouco diferente. A sede, ela causa uma aflição muito maior, ela faz com que os nossos órgãos comecem a falhar, o nosso cérebro começa a imaginar coisas que não existem. Muito comum é quando vemos, principalmente em desenhos ou em filmes, aqueles que estão no deserto e por algum momento começam a enxergar água e correm desesperado para lá. E quando chegam, vê que não passa de um punhado de areia. A água, se tratando do nosso corpo humano, ela é capaz de aliviar dores,
pelo corpo, dores de cabeça, de nutrir, de renovar as nossas forças. E não é diferente quando a palavra ela trata desta água viva, sendo o Espírito Santo que está à nossa disposição para cumprir o mesmo papel que a água física é capaz de fazer ou de produzir na nossa vida física também. Mas da mesma forma que o nosso corpo sofre pela consequência da falta da água, a nossa vida espiritual, ela também padece pela ausência ou pelo jejum da água viva, que é o Espírito Santo. Porque nós não estamos, quando se trata do Espírito Santo, nós não estamos falando de algo que vai saciar ou que vai nutrir por um período de tempo. Mas a palavra ela é clara em dizer que é uma fonte eterna. É uma fonte que jorra sem parar. Para nós exemplificarmos, muitos de nós às vezes compramos uma garrafa de água mineral. Muito bom, né? Principalmente quando estamos com sede. Vemos lá até a marca da água e temos a oportunidade de, naquele momento, dessedentar a nossa sede física. Mas vocês já repararam que no rótulo diz a qual fonte ela pertence? Quando adquirimos a garrafa de água, nós estamos adquirindo uma parte, uma pequena porção da água. Mas aquele que detém a fonte, ele tem água constantemente. Tanto é que ele embala a água, envasa a água e comercializa a água. E é difícil ouvir-se falar de uma fonte que se secou. No nosso estado mesmo aqui, nós temos algumas fontes, né, de água mineral que estão aí por muitos e muitos anos. Quando João estava escrevendo, ou escreveu a respeito deste acontecimento e do Espírito Santo, que quando agora ele escreve, ele já havia experimentado, porque ele estava no Pentecostes, e Jesus já havia sido glorificado. Uma coisa ele já queria deixar claro para nós, que somos ouvintes da palavra nesta noite. Ele não estava falando de um simples gole de água, que você vai tomar nesta noite, vai sair, e daqui a pouco vai ter sede de novo. Mas pelo contrário, ele estava dizendo o seguinte: olha, o Espírito Santo, que é a fonte da vida, que é a fonte de água viva, está à nossa disposição. E o que o Senhor quer nesta noite é que nós tomamos posse exatamente da fonte e não só de uma parte da água. Quando conseguimos compreender isso, porque a palavra diz que, o próprio Jesus diz que esse entendimento, ele viria através das Escrituras e do crer nas Escrituras. Quando nós conseguimos compreender exatamente o que essa fonte é capaz de fazer em nós, nós começamos a fazer uma reflexão de tantas coisas que às vezes perdemos a oportunidade de avançar, porque esquecemos que temos não uma garrafinha, mas temos acesso à fonte. Você entendeu o que eu disse? Não temos apenas uma garrafinha, nós temos acesso à fonte.
é a fonte que Deus nos dá este acesso. Mas ele precisa passar por crer, segundo as Escrituras. Eu refleti isso do meio da semana para cá, quando no meu discipulado, eu fui levado a refletir sobre uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, de quem eles pensavam, né, ou que eles falavam de quem era Jesus. A que ponto eles criam em Jesus e a que ponto eles correspondiam a essa fé em Jesus. Que é entender e crer em Jesus segundo as Escrituras. Porque a nossa correspondência a Jesus tem que ser exatamente conforme está em sua palavra. Eu fui levado a fazer essa reflexão, exatamente eu, Marcelo, entender e como está a minha fé, segundo a Escritura, em Jesus. E quando nós conseguimos chegar a essa compreensão de que esta fé em Jesus nos leva até essa fonte de água viva, porque Ele mesmo diz, quem crê em mim, segundo as Escrituras, rios de água viva fluirão. Quando nós entendemos que essa fé, essa correspondência nele, nos leva a esta fonte, nós vamos perceber que, em alguns momentos, que tropeçamos, não temos motivos para isso. Quando nos lembramos que estamos diante de uma fonte que jorra eternamente. Quando pensamos em desistir ou nos sentimos cansados de algo que Deus determinou para nós, ou que nos comandou, e é isso por vezes não deveria ser comum, mas por vezes é comum, e nos sentimos esgotados, cansados, ao ponto de dizer o seguinte: olha, eu cheguei no meu limite. Nós temos que recorrer à fonte que não tem limite, que jorra sem parar. Quando estamos ministrando para alguém que precisa alcançar a salvação, e parece que essa pessoa não dá crédito, não quer ouvir, pensamos em desistir, nós temos que entender que em nós está uma fonte que jorra sem parar. Então também nós não podemos parar. Oxalá que Deus nos faça entender nesta noite e nos leva todos os dias ao encontro desta gloriosa fonte. E Ele faz isso através de um convite glorioso e gracioso, de nós todos os dias retornarmos para Ele, retornarmos para a fonte, para que essa fonte possa jorrar constantemente dentro de nós. Como eu disse, João, ele teve que dar essa explicação, né? Porque até então Jesus não havia sido glorificado,
Mas Jesus ainda teve também que dar o entendimento para aquelas pessoas que estavam ouvindo ali naquela ocasião, para que eles compreendessem o que ele queria dizer a respeito de rios de água viva. Como eu falei, esse período estava acontecendo durante uma das festas. Israel tinha muitas festas em seu calendário, mas 3 eram vamos dizer, as principais e mais solenes. E uma delas, que é a festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas, que acontecia no 15º dia do 7º mês. Era exatamente nessa festa que Jesus, no templo, coloca-se em pé e exclama em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Mas antes disso, um pouco antes, porque este foi no último dia, e a palavra fala que o dia mais importante, ou em algumas traduções, o grande dia da festa. Essa festa acontecia por 7 dias, onde aqueles que moravam em Jerusalém, ou que estavam próximos às cidades, saíam de suas casas, montavam cabanas e tendas com folhas de palmeiras e de salgueiros. E eles passavam ali 7 dias habitando naquela tenda. E durante esses dias aconteciam alguns sacrifícios, que o povo, principalmente os sacerdotes, saíam, entrava na cidade, oferecia o sacrifício, depois eles retornavam. Mas no 8º dia, todo o povo seguia o sacerdote, saíam de suas tendas, saíam de suas cabanas, entravam pela cidade que estava iluminada, já os esperando, e o sacerdote pegava um pote ou um jarro de ouro, ia caminhando para o tanque de Siloé. Enquanto isso, aquelas pessoas que seguiam naquela procissão iam relatando o texto de Isaías capítulo 12, versículo 3, e vós com alegrias tirareis água das fontes da salvação. O sacerdote então pegava a água, levava até o templo e derramava aquela água no templo. E este era o momento máximo da festa, que era o dia mais importante. E foi exatamente neste momento que Jesus, ele se levantou e bradou com grande voz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Mas para nós entendermos qual o significado desta palavra no sentido literal da água, entender que como a nação de Israel sofria com a escassez hídrica, eles nunca tiveram uma fonte natural que jorrasse água. Pelo contrário, sempre tiveram que cavar poços. Sempre tiveram que, muitas vezes, depender da chuva, pedir a Deus pela chuva, para que eles pudessem ter água para irrigar as suas plantações. Tanto é que quando Elias entrega uma profecia para o rei Acabe, de que não haveria chuva, fala que a terra passou fome. Por quê? Porque não tinha outra fonte de água.
falar sobre água com o judeu era a coisa mais esplendorosa, porque eles almejavam por isso, eles ansiavam por isso. Agora, imagina os irmãos, alguém se levanta e diz assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Muito mais do que isso, e se você vir e beber, você nunca mais terá sede. Era tudo que eles precisavam, era tudo que eles queriam, porque eles padeciam de água. Se formos pegar um pouquinho da história, 1920 alguma coisa, quando estava surgindo lá, né, os judeus estavam retornando para a terra, vamos ver que o problema maior que eles enfrentavam era exatamente a escassez de água. Então eles fizeram um projeto, tanto para coletar a água da chuva, para tentar trazer a água do Jordão, mas que não era uma água muito própria, pelo contrário, era imprópria. Mas eles avançaram muito em tecnologia para conseguir extrair água do mar e, pelo processo de dessalinização, fazer com que esta água se tornasse apta para o seu uso. Tanto é que no Fórum Mundial da Água, se eu não me engano, aconteceu no Brasil em 2018, uma repórter estava entrevistando uma pessoa, né, lá de Israel, que era responsável por este projeto, para ele explicar um pouco da tecnologia. E naquela ocasião, há 6 anos atrás, ele disse que 80% da água consumida em Israel vinha da extração do mar e a transformação em água em condições de uso pelo processo da dessalinização. Para nós entendermos o que era a palavra de Jesus em dizer: olha, se você tem sede, venha a mim e beba. Mas não é só tomar uma vez. Rios de água viva vão fluir ao ponto que você nunca mais vai precisar se preocupar com água. Eu entendo assim, né? Que maravilha. Tudo o que eles precisavam. Mas se formos olhar bem o decorrer da história, nem todos conseguiram compreender aquilo que Jesus estava dizendo. E, na verdade, Jesus estava ali fazendo um grande convite. E era um convite pessoal, um convite todo especial para um relacionamento. E ele diz o seguinte: olha, quem tem sede, olha, não importa quem é, quem tiver sede pode vir até a mim. O convite era para aquele que era capaz de perdoar. O convite era para vir aquele que podia transformar, aquele que podia endireitar o caminho, aquele que podia dar a vida eterna, aquele que podia trazer a cura, aquele que podia trazer a libertação, mas muito mais, aquele que é o manancial da água e que podia e que pode fazer com aqueles que vêm até ele fluir rio de água viva. Este convite era o convite para saciar os anseios da alma. Este convite era para saciar as dúvidas a respeito de vida eterna. Era para saciar os anseios a respeito de salvação.
se ele era mesmo o Filho de Deus, capaz de morrer no lugar daquela nação, mas não só daquela nação, mas de todo aquele que nele crê. Este era o convite. Convite este que já estava determinado lá em Isaías, que a palavra mesmo diz, venham todos que estão com sede, venham às águas, era o convite às águas, ainda lá no tempo do profeta Isaías. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Este convite todo especial que Jesus estava fazendo para aqueles que ali estavam presentes, era para um relacionamento íntimo com Ele. Não era simplesmente para cumprir o ritual de uma festa judaica, mas era para experimentar algo diferente, era para experimentar algo novo, era para experimentar uma água viva, como Jesus faz o mesmo convite para nós todos os dias, não para cumprirmos os nossos compromissos como membros de uma igreja ou de uma determinada denominação, de comparecer aos cultos, de participar das reuniões, mas pelo contrário, é um retorno diariamente a Deus que vai fazer todos os dias que esta fonte, que este manancial possa fluir de dentro de nós. E aí, quando este manancial flui, nós vamos ver que não é um cumprimento apenas de um ritual, não é um cumprimento apenas de uma determinação ou de um compromisso como membro, mas é uma necessidade e é a oportunidade que precisamos para continuar nutridos e para continuar caminhando todos os dias. Eu fico imaginando aquele povo, aquelas pessoas que haviam acabado de passar por um momento delicado, por um cumprimento até de, vamos colocar aqui, de um ritual, de ficarem nas cabanas por 7 dias, mas era uma determinação que Deus havia dado para que eles se lembrassem que por 40 anos eles estiveram no deserto, habitando em tendas, em cabanas. Mas eu fico imaginando que no início daquela festa deveria ser uma grande alegria, né? É como se nós fôssemos aqui promover um dia de acampamento e montassem barracas. Alguns gostam, né, muito de passar esses dias em barracas, né? Eu me aventuro por vezes e confesso até que gosto. Mas tem alguns que encaram um dia, encara 2 dias, mas daqui a pouco começa a ficar complicado. É o frio que entra, é a chuva. O ano foi 2022, né, que na liderança da igreja fez uma reunião e nós montamos as barracas, né, num terreno e à noite choveu. 4 horas da manhã, estava todo mundo de pé. Se fosse para orar, né, talvez nem estaria, né? Mas a chuva fez todo mundo se levantar. 4 horas da manhã estava todo mundo na varanda sentado. Por quê? Porque os colchonetes e os travesseiros estavam completamente encharcados.
Agora imagina 7 dias. No início, tudo alegria, né? E a palavra de Deus fala que eles deveriam celebrar com alegria, porque eles haviam vivido aquele momento. Mas vamos trazer para nós 7 dias em cabanas, e com o passar do tempo a folha vai se ressecando, vai abrindo buraco na tenda, entra o sol naquele momento de mais calor, o frio naquele momento de madrugada que a gente não gostaria, é a chuva, é o inseto, é o mosquito. E possivelmente as crianças reclamando: pai, mãe, eu quero voltar, eu quero ir para a cidade. A cidade está lá, iluminada, preparada. Por que nós estamos aqui sofrendo ainda? Mas chegava o momento em que eles tinham que sair para caminhar, cantando, louvando e glorificando a Deus, e dizendo que nós com alegria estamos tirando fonte da água da salvação, e quando entraram no templo encontraram com um manancial de água, e que fez o convite: vinde a mim e beba. Não importa o momento que estamos passando, se a nossa cabana está com buraco, se a nossa cabana está entrando vento, calor, sol, saiba de uma coisa: existe uma cidade iluminada, que o Senhor mesmo disse que Ele foi preparar lugar para nós e que Ele vai voltar para fazer esse convite: vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Pode aplaudir ao Senhor. Este é o convite para beber do manancial da água viva, que é Jesus. Mas isso só vai ser possível através do Espírito Santo. O convite é para um retorno a Deus. Mas você pode dizer: mas eu não saí da igreja nenhum dia. Mas o retorno a Deus é diariamente, é todos os dias. Mas Jesus, ele detalha também que este crer para o fluir, para o nascer, para o brotar da água viva, deveria ser conforme as Escrituras. Ele estava dizendo assim: olha, esse crer conforme as Escrituras está dizendo a respeito de mim. Aquilo que eu vim para fazer para a humanidade, aquilo que eu vim fazer para as pessoas, eu vim para abrir o caminho para a fonte e para o manancial da água viva. E se formos olhar na Escritura, nós vamos ver que Jesus, ele fez exatamente isso. Ele se entrega por 3 anos no seu ministério para levar o Evangelho, para convencer as pessoas, para curar, para trazer libertação, mas chega ao ponto máximo em que ele entrega a sua própria vida para cada ser humano, para cada um de nós. E quando ele faz isso, ele entregando a sua vida na cruz, a palavra fala que quando ele entrega ao Pai o seu Espírito e diz que está tudo consumado, a palavra fala que o véu do templo ele se rasga para que nós tivéssemos acesso a Deus. E aí nós tivemos a oportunidade de sermos filhos de Deus. Mas muito mais do que isso, passado alguns momentos, passado algumas horas, como também estava acontecendo uma festa naquele momento da crucificação e da morte de Jesus,
E haviam ali 3 pessoas, 3 homens crucificados. E eles não poderiam passar de um dia para o outro pendurados com vida. Então, os soldados saem para quebrar as pernas daqueles que estavam crucificados, para que eles viessem a falecer e não atrapalhassem as festividades que estavam acontecendo. Para os ladrões da cruz, eles foram lá e quebraram as pernas. Mas, quando foram até o nosso Salvador, o Senhor Jesus, a palavra fala que Ele já havia entregado o seu Espírito em favor da minha vida e da sua vida. Ele já havia aberto o caminho para o Pai, mas agora Ele iria abrir o caminho para o manancial da água. E a palavra fala que o soldado, como não pôde quebrar a perna dele, pegou a lança, enfiou em suas costelas, e dele saiu sangue e água. Ali foi aberto o manancial da água vida, da água viva para nós. Aquela água nada mais é do que o Espírito Santo, que é a fonte da água viva, que é o manancial que passou, como João descreveu aqui, olha, enquanto isso não acontecesse, enquanto ele não fosse glorificado, ainda não seria derramado. Mas agora é o momento para que todos recebessem o Espírito Santo, que é a fonte da água viva. E você pode levantar suas mãos assim e agradecer a Deus, porque você está vivendo exatamente este momento. Porque aquela água que foi derramada na cruz foi o Espírito Santo, o sangue e a água, para que nós tivéssemos acesso ao manancial da vida. Se você crê, diga glória. Mas ainda tem mais segundo a Escritura. Que aponta também para Jesus e para o Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 21, conta a história de Agar e o seu filho Ismael, que havia sido despedido da casa de Abraão. E caminhando pelo deserto, eles haviam recebido apenas uma quantidade de água. Mas chegou um momento em que a água acabou. E aí veio a sede. Como não é capaz, o ser humano não é capaz de suportar um grande período de sede, o que Agar fez? Vou me afastar do menino para que eu não o veja morrer. E ele também não veja que eu morra. Sabe por quê? A sede, ela tira do ser humano a esperança. Ela tira a oportunidade de viver coisas extraordinárias, de avançar, de conquistar. Da mesma forma que não conseguimos caminhar por um longo período, ainda mais no deserto, sem água, também não vamos conseguir avançar, um pouco que seja, sem a fonte de água viva, que é o Espírito Santo. Mas a palavra fala que Deus ouviu o choro do menino. Em Gênesis 21, 19, a palavra fala que então Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi lá, encheu de água a vasilha e deu ao menino e também tomou. Interessante quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, faz referência a este momento e a este episódio. Paulo deixa claro que Ismael ali, ele representa o primeiro nascimento do cristão em carne. É o nosso nascimento mesmo, biológico.
Mas a palavra também aponta para algo extraordinário, porque o crer nas Escrituras, conforme as Escrituras, que é conforme Jesus, não é apenas o crer naquilo que está palpável aos nossos olhos, mas é crer também no extraordinário. Quando Paulo faz essa comparação, ele diz assim: Ismael foi o nascimento natural de Abraão. Mas ele faz também uma referência: Isaque foi o nascimento extraordinário. É o nascimento que acontece pelo Espírito de Deus. E é exatamente isso que, quando tomamos a decisão de entregar a nossa vida a Jesus e confiamos nele segundo as Escrituras, é que o Espírito passa a viver dentro de nós. E nós nos tornamos participantes da natureza divina, do extraordinário de Deus. O próprio Isaías, ainda no capítulo 44, versículo 3, ele diz que a palavra fala que o Senhor derramaria sobre a terra, água sobre a terra sedenta e torrentes na terra seca. E diz ainda mais: derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e bênção para todos os seus descendentes. Quando nós confiamos e aceitamos o convite de Jesus, vem a mim e beba, nós nascemos de novo pelo extraordinário, pelo extraordinário. E além de nos tornarmos filhos de Deus, também passamos a sermos participantes da natureza divina. Mas ainda há uma coisa que Jesus ele colocou no seu convite, quando ele exclama em alta voz, ele fala: olha, quem tem sede, venha a mim e beba. Então ele coloca ali uma condicionante: se alguém tem sede, se alguém deseja, se alguém almeja. Mas parece que o convite, ele está de uma forma contrária. E vou ver se os irmãos conseguem me entender. Porque normalmente, não é quem convida é que tem que demonstrar este desejo ávido, essa condição de sedento, mas é quem recebe o convite. É quem recebe o convite que tem que ter esse desejo, que tem que ter essa sede, essa vontade de tomar da água. Tanto é que, não sei se já aconteceu com vocês, mas de você chegar num determinado lugar, principalmente, né, você vai numa empresa, num escritório, e as pessoas perguntam, né, deseja uma água? Se você não está com sede, você fala o quê? Não, muito obrigado. Mas se você está sedento, não precisa nem fazer o convite, você já chega e fala: por favor, tem água? Onde tem água? Eu preciso tomar da água. E se fôssemos aqui fazer uma analogia daquilo que é a sede, e agora não num sentido, uma necessidade do nosso corpo, né, fisiológica, mas daquilo que nós no dia a dia citamos como sede. Por exemplo, quando uma pessoa fala bem assim: eu estou sedenta
por concluir tal curso. Eu tenho sede, eu tenho desejo, eu tenho a vontade, mas a vontade que me impulsiona a conquistar tal coisa. Já ouviu as pessoas falar que assim? Normalmente a pessoa fala, olha, fulano tem sede, fulano é sedento. Por isso que eu digo que parece que o convite está ao contrário, porque não seria aquele que é o dono do manancial que chamar aqueles que estão sedentos, mas pelo contrário, deveria ser os sedentos ir até o manancial e dizer, eu entrego, eu quero, eu bebo, eu quero receber, eu quero que este rio também flua na minha vida. Mas muitas vezes nós nos pegamos, e aí incluo até a mim, jejuando, deixando a nossa alma sedenta. Mas a palavra, o convite de Jesus, olha, tem que ter a sede, tem que desejar, tem que buscar, tem que vir até Ele, porque o convite dele foi esse: quem tem sede, vem até a mim. Quem dera que todos nós fôssemos como os filhos de Corá, quando lá em Salmos 42, versículo 1, ele diz assim, como a corça anseia pelas águas, a minha alma assim suspira por ti, ó Deus. Que nós tenhamos esse sentimento de suspirar pelas águas, de desejar as águas, porque a corça, ela suspira pelas águas, porque ela sabe que aonde tem água, ela está livre dos predadores. E ele diz assim ainda, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Outro que recebeu o convite e precisava desejar estar na água. E este aqui é o último, para nós encerrarmos a mensagem dessa noite. Foi Ezequiel. Está lá no capítulo 47. A palavra fala que Deus leva Ezequiel até o templo e ele começa então a verificar que por debaixo do templo havia uma nascente de água. Mas aqueles eram momentos difíceis para o povo. Aquilo não era uma realidade para a nação, mas Deus estava fazendo um convite a Ezequiel a vir, não só a beber, mas entrar na água, mergulhar na água, se aprofundar na água e usufruir de tudo aquilo que o manancial oferecia. E a palavra fala que Ezequiel recebe o convite do anjo. E o anjo faz uma medida em côvados, que também podemos transformar para metros, 500 metros. E ele então entra na água. E a palavra fala que água que dava pelos tornozelos. Mas o anjo fala bem assim, olha, o convite continua. Ande um pouco mais. Mediu, mas mais uma medida, chamou ele e ele entrou um pouco mais. E a água já dava pelos joelhos. Não para por aí não, Ezequiel. Dá para ir um pouco mais, dá para aprofundar um pouco mais, dá para experimentar um pouco mais, dá para viver algo mais. Vão medir aqui mais um pouco. E venha. E ele foi. E a água
já pegava uma boa parte do seu corpo, mas ainda não estava totalmente mergulhado. E o anjo então mede mais um pouco e fala bem assim: olha, o que Deus tem aqui é a plenitude. Não é só um pouco, não é só molhar o pé na água, não é só molhar os joelhos na água, não é só molhar uma parte na água, mas é que você mergulhe completamente na água e a água seja o seu guia, a água seja o seu alimento, a água que te conduza para o caminho e para o local que Deus te aguarda, que é a Nova Jerusalém. E aí falou: entra um pouco mais. E ele fala assim: agora são águas que não dá mais para passar a pé. São águas que não dá mais para eu caminhar com os meus próprios passos. Mas é exatamente isso, porque agora ele estava na dependência do Espírito Santo, que é a fonte da água, que é água viva. Não era a vontade dele, não era para onde ele gostaria de ir, mas agora ele estava mergulhado e é a água que era a direção para ele. É isso que Deus quer para mim e para você. Que o Espírito Santo é que nos conduza, que estejamos completamente mergulhados. E sabe de uma coisa? Quando estamos mergulhados, primeiro, caminhamos com mais facilidade. Tenta caminhar numa piscina com água sobre o peito. Que dificuldade, né? Você desequilibra, a água te puxa, né? Parece que ficou pesada, mas mergulha para ver. Ó, só deslizando. Está difícil. Talvez é porque nós estamos caminhando com uma parte do corpo para o lado de fora. E o que o Espírito Santo quer é que nós tenhamos totalmente mergulhados. A outra coisa, quando estamos mergulhados, não ouvimos o que está fora. Tenta chamar alguém que está mergulhado, não vai ouvir. Só ouve o quê? O barulho das águas. A própria palavra fala que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. E aí, nós somos direcionados por esta voz, mergulhados completamente no Espírito Santo. Ele nos conduz por caminhos, por pastos verdejantes, nos ensinando que não devemos tomar atalho, por onde vamos passar. E com a esperança que vamos chegar, que vamos conquistar, que vamos alcançar aquilo que Ele tem para nós, porque estamos mergulhados. A pergunta agora é: o que eu e você faremos com este convite? Que Deus nos abençoe. Se coloque de pé, por gentileza.